Amém. Amém. Convido a igreja a tomar o seu assento, por gentileza. Eu quero, com a graça de Deus, compartilhar com vocês uma mensagem. Nesse tempo de oração que nós estamos tendo como igreja, de relógio de oração, o Espírito Santo colocou no meu coração uma intenção muito forte a respeito da cura da mão direita. Eu confesso a vocês que até então, até ter essa impressão no meu coração, eu não entendia a plenitude da importância de termos a destra curada. E buscando na palavra de Deus o que Ele queria, ou o que Ele quer dizer a respeito da cura da mão direita, eu entendi algumas coisas e eu quero compartilhar hoje com a igreja. Nós estamos prestes a viver um tempo de abundância. Há uma liberação no céu que está prestes a acontecer e nós somos alvos dela. E falando bastante específico como igreja, como Agape Church. Não que as outras igrejas não vão receber, não é isso. Mas essa unção, ela vai ser derramada aqui, amém? Existe um tempo que está se formando, e eu não sei se você consegue analisar profeticamente tudo o que tem acontecido em nosso meio, mas esse tempo está chegando porque nós estamos sendo aprovados por Deus, por aquilo que temos entendido e por aquilo que temos feito como igreja. E essa aprovação de Deus, ela faz com que seja liberada uma unção da parte de Deus de honra e de riqueza. Amém? Dentro dessa liberação de honra e de riqueza, eu tive a percepção no Espírito de que precisamos tomar cuidado com a nossa mão direita. Qual é a importância da mão direita num relacionamento com Deus? Qual é a importância da mão direita numa aliança com Deus? Eu quero chamar a minha bonequinha aqui, por gentileza. Vem aqui na frente, filha. Deus, Ele está no céu, com seu braço forte e a sua mão direita poderosa e estendida para nós. Eu estou na terra, com os pés em terra. Quando Deus estende a sua mão poderosa para nós, Ele está formando uma aliança comigo. Deus está dizendo assim: você aceita o meu filho como Senhor e Salvador? Sim. Então toma a minha mão direita. E nós pegamos na mão direita de Deus. Uma vez que nós pegamos na mão direita de Deus, nós temos a responsabilidade dentro dessa aliança de nos sustentarmos na mão de Deus e nos mantermos sustentados pelo braço e pela mão forte de Deus. Dentro desse processo de estarmos sendo sustentados, nós estamos sendo preparados para sermos colocados à destra de Deus, junto com Cristo nas regiões celestiais. Você está entendendo o porquê é importante a sua mão direita? Você consegue compreender o porquê que nós, como filhos, temos que estar sendo sustentados pela mão direita de Deus? Porque essa é a mão que firma, que estabelece a nossa aliança com Ele. Agora, a mão direita não precisa de cura. A mão direita de Deus não precisa de cura. Ela é forte, ela é poderosa, e o braço dele nos sustenta. O problema, vamos de novo aqui, segura firme, vai, igual lá em casa. O problema é que quando nós estamos sendo sustentados por Deus, nós estamos querendo manter os pés no chão. Estamos querendo caminhar conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo. E a mão de Deus passa a ser apenas algo simplório em nossas mãos. Nós precisamos ter a cura na mão direita, a fim de que ela seja tão forte. Segura. A fim de que ela seja tão forte, a ponto de nos sustentarmos apenas no poder e na unção dele. Amém? Obrigado, boneca. Agora, dentro da história bíblica, eu tenho um segundo desafio hoje, que é cumprir o horário. Dentro da história bíblica, o que a palavra de Deus diz a respeito da minha e da sua mão direita? Qual é a nossa responsabilidade dentro da aliança com Ele, da aliança que firmamos com Ele?
Eu já vou pular os 3 primeiros textos, vou para Deuteronômio 6, a partir do versículo 1 até o 9. Olha o que Deus diz a respeito de quando Ele entregou as leis a Moisés e estabeleceu a aliança conosco. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor, vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra, na quais estáis adentrando com o objetivo de tomar posse dela. Presta atenção nessa parte. Tomar posse da terra. Amém? Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordenam estejam em teu coração. Que as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em sua mesa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na sua mão, e em teu braço as prenderás, e a tua testa como filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e dos teus portões. Pois bem, então essa foi a aliança que Deus fez conosco lá com Moisés, na época em que ele entregou as leis a Moisés. O significado de filactério, que diz ali que você terá que colocar na sua mão direita e em seu braço, você prenderá essas palavras, como filactério significa, é uma faixa de pergaminho com escritos religiosos que os judeus enrolam no braço e prendem à fronte para fazer as orações. Ou seja, toda vez que um judeu ia entrar em oração, em um momento de oração, ele enrolava no seu braço o pergaminho, a palavra de Deus, e ele colocava em fronte à sua testa a palavra de Deus para ele entrar em oração. Isso é importante por quê? Porque se você for ler Apocalipse, você vai ver que a tentativa de Satanás nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, é com que ele coloque uma marca na sua testa e na sua mão direita. Alguém conhece esse texto? Está escrito em Apocalipse. Depois você lê lá. Eu não tenho muito tempo agora para ler tudo. Você vai ler em Apocalipse que a intenção de Satanás é fazer com que todas as gerações sejam marcadas na sua mão direita e na sua testa com um sinal que declare que você não confessa a Cristo, que você não é de Cristo, a fim de arrebatar você para o inferno. Ou seja, nós estamos vivendo dias em que temos que nos preocupar com o que está na nossa mão direita, dentro do exercício do ministério que Jesus nos impõe. Agora, quando falei a respeito de terra, Deus deseja nos levar a uma terra que mana leite e mel. Nós precisamos entender o que foi que aconteceu com a terra dentro de todo o processo da existência humana até os nossos dias de hoje. E isso está ligado a ciclo geracional, isso está ligado ao relacionamento de pai e filho. Quando Deus entregou a palavra a Moisés, ele disse assim: tome cuidado de praticar essas palavras e de ensiná-las às próximas gerações. Ou seja, é necessário que exista um compromisso dentro dessa aliança para que nós tenhamos a bênção da terra, a bênção de Deus na terra, de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Semana passada, durante a abertura, o Espírito Santo me tocou dizendo que existe uma unção de paternidade nesse lugar. A mensagem do Edilson
no final da mensagem, nós tivemos uma oração com pais e filhos. Hoje pela manhã, eu não sei se você já foi ministrado com relação à paternidade, mas o que o Joe falou, ele falou a respeito de paternidade. E a Nath dançou com o seu filho nos braços. Não sei se você reparou. Irmãos, nós estamos sendo ministrados em paternidade. Nós precisamos entender aonde é que nós estamos entrando para receber de Deus a bênção que está por vir. Quando Deus, Ele colocou Adão e Eva dentro do Éden, Ele disse, essa terra é sua, governa. A primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva depois do pecado foi Deus amaldiçoar a terra e dizer que a terra estaria sendo maldita e por isso Adão e Eva teriam que trabalhar e se sustentar pelo suor do rosto, uma vez que a terra estava amaldiçoada. Eu quero levar você a analisar um cenário a respeito da terra. Em Gênesis 5, 28 e 29, acontece o nascimento de Noé. E o seu pai profetiza algo sobre a vida dele. Olha o que ele diz. Gênesis 5, 28. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele, este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, de Adão e Eva até Noé, a terra estava amaldiçoada por Deus e o homem estava tendo que se sustentar com o suor do seu rosto. Motivo: pecado. Foi o pecado que fez com que Deus amaldiçoasse a terra, amém? Logo depois, acontece o dilúvio, em que Noé é o ator principal. Depois, isso está escrito em Gênesis 8, do 20 ao 22. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração, e declarou a si mesmo, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Ou seja, em Noé fica estabelecida a retirada da maldição da terra da parte de Deus. Ou seja, Deus, Ele firma uma aliança conosco que é comprovada todas as vezes que você vê um arco-íris no céu. Ou seja, todas as vezes que nós vemos um arco-íris no céu, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que, graças a Deus, a maldição da terra foi retirada. Isso significa o arco-íris. Amém? Porém, não termina aí. A história de Deus com a terra continua. E é isso que nós precisamos compreender nos nossos dias. O último versículo do Velho Testamento tem uma profecia a respeito da terra. Malaquias 4, 6. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e o coração dos filhos se convertam a seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça, maldição. Ou seja, o que está acontecendo nos nossos dias? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós não estamos mais vivendo um tempo de terra amaldiçoada por causa do pecado. Nós não estamos mais vivendo um tempo de terra sem maldição por causa de Noé. Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa terra pode estar amaldiçoada, uma vez que o coração do pai não está convertido ao coração do filho, e o coração do filho não está convertido ao coração do pai. Aqui é o primeiro problema. Existia uma troca da parte de Deus do princípio que estabelecia a maldição da terra no Éden, que era o pecado, por agora um princípio que diz: ei pai, se você não se atentar em ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, e se o seu filho não se atentar em honrar o pai e a mãe, a terra está
sendo amaldiçoada. Irmãos, o segredo da sua prosperidade está dentro da sua casa, porque Deus diz que está lá. Está dentro do relacionamento com os seus filhos, porque Deus diz que está lá. Nós precisamos curar a mão direita. Por quê? Porque é ela que nos firma em Deus. Se nós não entendermos o que Deus faz a respeito dos seus princípios, a respeito das suas ordenanças, irmãos, você vai passar batido na educação dos seus filhos, você vai passar batido na honra dos seus pais, e você vai ter a sua terra amaldiçoada sem saber por quê. E aqui não está dizendo que aceitar Jesus resolve o problema. Amém? Vamos para frente. Malaquias, um detalhe interessante de perceber dentro dessa analogia, é que a primeira coisa que Deus cita, depois do pecado no Éden, é a maldição da terra. E a última coisa que ele cita, no final do Velho Testamento, esse texto de Malaquias 4, ele é o último versículo do Velho Testamento. A última coisa que Deus cita a respeito da maldição da terra em Malaquias é a maldição da terra. Ou seja, ele abriu uma janela a respeito de como se relacionar ou como compreender as questões da terra. Como nós devemos nos comportar frente a uma aliança com Deus na terra. Então ele inicia a maldição da terra, a primeira coisa que ele faz depois do Éden, a última coisa que ele faz antes de Jesus é falar sobre a maldição da terra, e a primeira coisa que ele fala antes da vinda de Jesus é sobre o mesmo assunto. Lucas 1, a partir do versículo 15. Existe uma profecia que se cumpre a respeito de Elias. Quando Malaquias 4 diz: e Elias procurará fazer com que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, essa profecia se cumpre em Lucas 1,15. E diz assim: pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, será pleno no Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele alcançará na presença do Senhor o mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os descendentes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Ou seja, Deus ele indica que, lá em Malaquias 4, que virá alguém que se manifestará no poder e na autoridade de Elias, dizendo que o coração do pai se converterá ao coração do filho, e do filho ao pai. Lá em Lucas, quando Deus envia esse Elias à terra, ele diz que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos à sabedoria do justos. Ele muda um pouquinho o cenário. Porque o seu filho, ele não tem culpa de ter um pai que não buscou a sabedoria do justo. Porque nós, como os filhos, nós não temos culpa de termos pais que não alcançaram a sabedoria do justo. Deus ele dá uma oportunidade de renovar um ciclo geracional, dizendo: se o seu pai não teve a oportunidade ou a capacidade de buscar a sabedoria do justo para ensinar uma próxima geração, eu estou dizendo a vocês, filhos, então busquem vocês a sabedoria do justo. E eu quero que você ouça essa mensagem sendo filho e sendo pai. Amém? Preste atenção no que está acontecendo na sua vida dentro de um ciclo geracional que Deus está fazendo acontecer. Deus está falando: ei, abra os olhos, prestem atenção em como eu desejo me manifestar através de vocês. É necessário que desde a minha aliança, quando eu fiz com Moisés, que eu entreguei as minhas leis, que vocês entendam qual é a importância do relacionamento entre pais e filhos. Agora, como foi que ele disse que o relacionamento entre pais e filhos tem que acontecer? Lá na lei, em Deuteronômio 6. Ao acordar, ao dormir, ao andar pelo caminho e ao sentar à mesa, conversem com seus filhos a respeito da palavra de
de Deus. Vamos ser bem sinceros conosco. Quantos de nós faz? Verdadeiramente, quantos de nós faz? Quantos de nós acordam pela manhã, vão na cama dos seus filhos, tomam seus filhos, levam até a mesa de café da manhã, sentam à mesa, agradecem a Deus pelo dia, oram a Deus, colocam diante de Deus esse dia, declaram as bênçãos do Senhor sobre os seus filhos e vão conduzir o dia? Quantos de nós, ao sentar na mesa num dia de domingo, sentamos com os nossos filhos e falamos a respeito da palavra de Deus? Quantos de nós, no dia a dia, no jantar, à noite, quando está todo mundo em casa, nós sentamos à mesa e falamos a respeito das coisas de Deus? Quantos de nós, ao dormir, levamos os nossos filhos às suas camas e dizemos: filhos, Deus te abençoe, a palavra de Deus te garante isso? Quantos de nós estamos preocupados em ministrar os nossos filhos durante a caminhada e o crescimento dele, ao invés de ficar cobrando deles resultados? Irmãos, nós sentamos à mesa e ficamos conversando a respeito de qual casa vamos comprar, que carro vamos comprar, quais são os problemas que nós temos no nosso trabalho, quais são os problemas que nós temos dentro de relacionamentos, quais são os problemas que nós temos com as notas dos nossos filhos, como que nós vamos pagar a escola, como que nós vamos fazer isso, como nós vamos fazer aquilo, e nós não falamos a respeito do que tem que ser falado. Você entende isso? É por isso que a mão direita precisa ser curada. Porque nós não estamos dando atenção àquilo que nos une, à aliança com o Pai. Nós estamos caminhando, segurando na mão dele, mas os nossos pés nos guiam sobre a terra. Porque nós não fazemos o que ele diz que tem que ser feito. E sabe por que eu posso falar isso com vocês com tanta autoridade? Porque eu sou líder de junior e adolescente e jovem há 10 anos. Fazem 10 anos que Deus fala comigo a respeito de remir ciclos geracionais. Fazem 10 anos que eu sou ministrado a respeito dessa palavra por Deus. E fazem 10 anos que eu vejo geração após geração passar por suas casas e não serem ensinados. Geração após geração. Irmãos, Deus precisa sarar a terra. Deus deseja sarar a sua terra. Às vezes nós choramos diante do nosso trabalho, por estarmos desempregados, por estarmos sem ter recursos para fazer as coisas. Irmão, o segredo não está em fazer um novo curso, não está em sair procurar emprego. Muitas vezes o segredo está dentro da sua casa e você não está entendendo. Porque Deus vai deixar de ferir a terra se você se preocupar em fazer com que a palavra dele se mantenha geração após geração. Só que não, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos buscando sermos aprovados pelo mundo, estamos buscando sermos aceitos pelo mundo, a fim de conquistarmos uma posição que nos traga recurso e retorno, a fim de que nós possamos pagar uma boa escola, pagar um bom estudo, pagar a manutenção dos nossos filhos, sem ensiná-los naquilo que eles devem ser ensinados. Irmãos, a palavra de Deus: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos como pais sentados à mesa, falando com os nossos filhos a respeito de todas as outras coisas que Deus deseja acrescentar. Ao invés de estarmos sentados à mesa com os nossos filhos, compreendendo e entendendo a palavra de Deus, ministrando a vida deles, com a certeza de que Deus vai acrescentar todo o resto. Porque essa é a nossa parte da aliança, é o que Ele pede. Ele diz: seja obediente aos meus decretos, aos meus mandamentos, para que tudo te vá bem. Preste atenção em praticar a minha palavra e não se esqueça de passar isso de geração em geração. Agora, como é que nós estamos praticando a palavra de Deus? Como é que nós estamos nos movendo em sabedoria diante da palavra de Deus? Quando a palavra de Deus diz que da maldição da terra por causa do pecado e da remissão da terra por causa da vinda de Elias, ele diz que o final de tudo é buscar a sabedoria do justo. Ou seja, o que sara a terra é a sabedoria do justo. O que está dentro da aliança, a minha parte da aliança, é entender a sabedoria do justo.
A minha parte da aliança, quando eu seguro na mão de Deus, é entender a sabedoria do justo. Como é que a sabedoria do reino dos céus se move dentro dessa terra? Irmão, esse é o princípio básico para quem quer viver reino. Você não vai conseguir se mover dentro do reino dos céus se a sua casa não estiver bem. Se a sua preocupação como cristão não for passar de geração em geração a mensagem dele. Irmãos, você pode falar de dinheiro na mesa? Pode, mas fale de acordo com a Bíblia. Você pode falar na sua mesa a respeito de profissão? Fale, mas fale de acordo com a Bíblia. Você pode falar a respeito de qualquer coisa na mesa, mas fale com relação à Bíblia. Para que os seus filhos comecem a compreender o que é que eles vão ter que fazer. Irmãos, nós estamos criando filhos de acordo com o nosso padrão de vida e não com o que eles vão ter que fazer. Nós não estamos criando os filhos para o reino, nós estamos criando filho por aquilo que conquistamos. Exemplo, era difícil ver a minha mãe trabalhar sem empregada. Agora eu tenho empregada doméstica para limpar a minha casa. E aí eu deixo de ensinar a minha filha a ensinar a casa, a arrumar a casa. Eu deixo de ensinar os meus filhos a fazer o que eles têm que fazer dentro de casa. Por quê? Porque eu tive uma empregada doméstica? Significa que a minha filha vai ter? Não. Você não sabe o que Deus vai fazer através da vida do seu filho. E se Deus desejar levar o seu filho para o deserto, como levou João Batista? Ele vai ter que estar preparado para passar pelo deserto, irmão. Agora, nós estamos privando os nossos filhos, de acordo com aquilo que conquistamos de padrão de vida nas nossas vidas, de ensiná-los as coisas da Bíblia. E aí criamos uma geração mimada que diz que não pode passar por tribulação, porque Deus não faz isso. Para! O teu caráter é aprovado diante de Deus pela tribulação que você passa com perseverança, caráter aprovado para Deus entender que você confia nele. Está escrito, 1 Coríntios. E aí o que está acontecendo? Nós estamos gerando um ciclo de filhos mimados, porque estamos ensinando eles a respeito do nosso padrão de vida, daquilo que estamos desejando viver, e não estamos ensinando eles a serem fortes para passar por tribulação com perseverança. Você tem medo de falar na sua mesa que você está passando por problemas? Fala para o seu filho, irmão. Só que fala para ele que você está passando por problemas e diz para ele que Deus vai te dar a vitória. E quando Deus te der a vitória, você vai ensinar para o seu filho que Deus é poderoso, que o braço forte dele está estendido, que a mão poderosa de Deus está dentro da sua casa. Ele vai ver isso e vai viver isso. Amém? Desculpa se eu estou me alterando um pouco, irmão. Mas nós precisamos sarar a sabedoria do Senhor. Nós precisamos curar a terra. Nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos Israel, povo separado de Deus, e não temos entendimento para fazer aquilo que tem que ser feito. Irmão, é tão simples. É tão simples. Eu posso dizer para vocês que eu sou grato a Deus por ser pai de duas belas moças. A Déborazinha é uma bênção. Com 4 anos ela já ora em línguas. Sabe por que ela ora em línguas? Porque ela vê o pai e a mãe orando. Você sabe por que ela fala das coisas de Deus na escola? Porque ela vê o pai e a mãe falando. Irmãos, nós precisamos fazer com que uma geração seja formada, fortalecida, não privada de problemas. Agora, se você não olhar para o reino, você não vai conseguir fazer isso. Existem situações nas nossas vidas que nos atropelam e nos impedem de olhar para as coisas de Deus. Por exemplo, o propósito pelo qual você trabalha. O mundo diz que nós trabalhamos para conseguir recursos a fim de nos sustentar, amém? Essa é a ideia. E quem mais tem, mais poder tem, mais autoridade tem, mais governa. É assim que o mundo funciona. Diante de Deus, por que você trabalha? A palavra de Deus diz que você trabalha
para que quando alguém ao seu lado esteja passando por necessidade, você tenha o que ter para compartilhar. Você não trabalha para você, irmão. Você trabalha para alguém. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, a questão aqui é, você está disposto a segurar na mão dele e se sustentar por essa mão mediante esses princípios? Você está disposto a viver reino dos céus sobre a terra mediante como as coisas funcionam lá? Ao invés de querer fazer com que Deus se mova através da sua vida como as coisas funcionam aqui? Isso não vai dar certo. Ou você se move sustentado pela mão de Deus e começa a ver prodígios, milagres e maravilhas acontecendo na sua vida, sendo sustentado por Ele para passar por tribulações com perseverança, a fim de que você tenha um caráter aprovado, a fim de que Deus confie em você para depositar riquezas na sua vida, para que você governe com relação ao reino dos céus. Irmão, se preocupa com isso. Presta atenção. Então por que você ora pedindo um emprego? Porque a sua casa está passando necessidade. Irmãos, a Bíblia diz que a necessidade é suprida por Deus e ponto. Desde que você esteja preocupado em formar um celeiro nos céus e não na terra. O texto começa dizendo, não tenham para vocês riquezas que a traça come, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Antes, tenham um celeiro no céu. Aí sim Deus virá e trará o sustento de toda a sua necessidade. Você está disposto a viver essa sabedoria? Então para de orar pedindo um emprego para sustentar a sua casa. Porque Deus quer fazer isso por você. Antes, se preocupa em como eu faço para encher o celeiro do céu. E começa a orar para Ele, dizer, Senhor, me dá um trabalho. Por quê? Porque eu preciso encher o celeiro do céu. Eu sou um embaixador do seu reino nessa terra. E eu preciso trabalhar a fim de ter recursos para ter o que compartilhar. Porque é isso que enche o seu celeiro no céu. Dinheiro. Vamos falar a respeito de dinheiro. Mais polêmico ainda. O que a gente faz com dinheiro? Compra as vaidades. Sustenta a nossa casa. Compra uma casa. Compra um carro. Você está orando errado. Irmãos, a sabedoria do céu não diz isso. A sabedoria do céu diz que se você tem a bênção de Deus sobre a sua casa, você tem que ter bênçãos tais a ponto de, se alguém está passando necessidade ao seu lado, você ter recursos para vender e ajudá-lo. Então para de pedir a sua casa, para de pedir o seu carro, pede 2, 3, pede 2 casas, 3. Por quê? Porque Deus não está afim de sustentar somente você. Ele quer usar você para que você seja uma ferramenta de bênção na terra. Só que você está disposto, ao dia que Deus te der 2 casas, você olhar para a necessidade dos outros e vender uma para ajudá-lo? Ou o dia que Deus te der 2 casas, você vai sair por aí pagando de bonzão, dizendo, Deus me deu 2 casas porque eu amo Jesus? Que é o que está acontecendo. É isso que nós vamos fazer? Quando nós tivermos 3 carros na garagem, precisando de 2 ou precisando de 1, nós vamos sair por aí dizendo, olha como Deus tem me abençoado, eu tenho 3 carros na garagem. Ao invés de fazer o que a Bíblia manda fazer, se você tem 1, 2, 3 ou mais do que aquilo que você precisa, venda e ajude o seu irmão. É essa sabedoria que precisa ser curada. É essa a cura da mão direita que precisa existir em nós. Porque nós não estamos com essa mão forte e firme, segurando na aliança que temos com Ele. Nós temos uma aliança com Ele por causa do sangue de Cristo, mas daí quando vem a nossa parte da aliança, nós não entendemos, nós não fazemos, nós não compreendemos. Irmãos, não é esse tempo que nós estamos vivendo. Deus está disposto a abrir as comportas do céu sobre as nossas vidas, mas nós temos que saber o que fazer quando as comportas forem abertas. Ou você acha que Deus vai fazer para perder você? Você acha que Deus vai fazer com que as comportas do céu se abram, a fim de que os seus celeiros se encham e você se perca no inferno, no meio das suas vaidades? Ele não vai fazer isso, irmão. Porque Ele prefere você passando necessidade do que você no inferno.
E aí você não compreende o porquê que você está passando tanta necessidade. Você está passando necessidade porque você ainda não conseguiu entender como as coisas funcionam no reino dele. E se ele fizer o que ele deseja fazer, que é te abençoar, que é fazer com que você tenha uma vida próspera, ele vai perder você. A Bíblia diz, se a tua mão direita te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, corta, arranca fora e joga fora. Corta, arranca e joga fora. Irmãos, Deus faz isso. Se ele vai ver que você vai se perder, se o teu pai está vendo que você, se ele te abençoar, ele vai te perder, você acha que ele vai te abençoar? Não vai. Ele vai segurar a mão. Ele vai dizer, eu não posso dar, porque ele não passou pela tribulação com perseverança. Ele não tem um caráter aprovado mediante aquilo que a minha palavra diz. Eu não posso confiar a ele o governo do reino. Nós precisamos compreender o que está por vir. Irmãos, se nós não compreendermos, nós vamos perder a bênção. Nós vamos perder aquilo que está por vir. Existem sinais proféticos acontecendo dentro dessa igreja. Desde que eu entrei aqui, o Espírito Santo fala comigo dizendo, essa igreja vai governar. Irmãos, nós estamos governando. Olhe para a Bíblia, perceba na palavra de Deus os sinais que estão acontecendo. Pacificar, cuidando de estrangeiros. Cadê o estrangeiro? Eu não lembro o nome dele. Diego, Lodiego e sua família. Você é um sinal profético dentro dessa igreja, irmão. E nós estamos dando a resposta certa. Vamos cuidar dos órfãos, vamos cuidar das viúvas. Nós estamos dando a resposta certa. Nós estamos passando com dificuldade, mas com perseverança, pela tribulação da prova de Deus. E quando Deus olhar para nós e dizer assim, olha, vocês têm um caráter aprovado, Ele vai dizer, agora eu confio em vocês. E uma vez que Ele disser, eu confio em vocês, se segura, irmão, porque vai descer o céu. E a hora que o céu descer, você tem que estar pronto para saber o que vai fazer. Então começa a cuidar da sua casa de uma forma diferente. Começa a prestar atenção no porquê que você acorda todos os dias de manhã e trabalha das 8 às 18, cansa, se fadiga, consome 1/3 do seu dia. Se você estiver fazendo isso com o propósito errado, irmão, você vai perder. Se você estiver administrando os seus bens de forma errada, você não vai conquistar. Nós temos muitos empresários nessa igreja. Presta atenção, irmão. Porque Deus vai levantar a sua empresa. Não para te honrar. É para honrar o reino dele. Eu preguei aqui a penúltima vez falando a respeito de frutos de fidelidade. Falando a respeito de você ter para você e para fora. É o único fruto que tem caráter de multiplicação dentro da palavra de Deus. É isso que vai acontecer, irmão. Só que a palavra de Deus diz que esse é o fruto que acompanha lábios que confessaram a Cristo. Então a sua confissão de Cristo, o seu ministério em Jesus, ele não termina em segurar a mão de Deus com os pés no chão. Ele só vai terminar o dia que dentro do processo que você está sendo sustentado pela mão direita, você for colocado à direita do Pai. Ou nós entendemos isso, irmãos, ou nós não vamos viver reino como igreja. Ou nós não vamos conseguir caminhar sobre as águas. Precisamos entender que existe um processo de fé na vida do cristão. Pedro, quando ele olha Jesus sobre as águas, ele se enche de ousadia e diz, Jesus, eu quero, me faz ir ter contigo. Irmãos, aqui a ousadia que fez com que Pedro saísse do barco se cumpriu no primeiro passo dele fora do barco. Por quê? Porque você acha que ele queria ter com Cristo lá no meio da tempestade, ou ele queria simplesmente ter uma experiência de andar sobre as águas como Jesus? O que fez Pedro sair do barco foi simplesmente o fato de ter uma experiência de andar sobre as águas igual Jesus, porque era algo extraordinário.
Quando eu e você aceitamos Jesus, normalmente nós olhamos para Cristo como algo extraordinário. Nós queremos viver isso. O problema não é você cumprir a sua fé da conversão. O problema é você se manter andando sobre as águas até chegar a Ele. A Bíblia diz que Pedro foi perdendo a fé durante seus passos. Quem é que vai afundando? Ninguém vai afundando. Afunda. E a Bíblia diz que Pedro foi afundando, mediante a perda da fé. Irmãos, normalmente a gente sai de um culto como esse, ou de um retiro como vamos ter, bombados de fé, cheios da palavra, e começamos a caminhar, e durante uma semana, um mês, nós vamos perdendo a fé, e vamos afundando. A grande deixa de Pedro é que ele pôde experimentar uma mão estendida, que levantou ele de novo. Quando Pedro pegou na mão de Jesus, que significa a sabedoria de viver as coisas do reino, ele foi sustentado novamente. E acredito que ele entrou no barco novamente, andando sobre as águas. Irmãos, nós precisamos viver essa realidade. Nós precisamos entrar com entendimento nessa realidade. A nossa oração, ela tem que ser uma oração focada e fitada nas coisas do reino. Nós passamos a nossa vida achando que o reino dos céus vai se manifestar simplesmente porque aceitamos Jesus. Não é assim. Ou querendo colocar Deus dentro de uma caixinha que eu acho que é certo. Não é assim. Ou você abre os seus olhos para as coisas do reino, ou as coisas não vão acontecer. Irmãos, nós estamos num ano de frutificação. Amém? Você crê nisso? E a colheita está por vir. E nós precisamos estar preparados para a colheita. Precisamos de menos de nós e mais dele. Precisamos estar preparados a tal ponto de fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. O dia que os recursos chegarem até a sua casa, a palavra de Deus diz que se alguém bater e disser, eu preciso de recurso emprestado, e você disser que não tem, e Deus souber que você tem, se cuida, irmão. Porque a Bíblia diz que você não pode negar. É isso que a palavra dele fala. Essa é a sua parte da aliança. O Joe disse aqui agora pela manhã, na ministração dele. Essa é a segunda palavra da manhã já. O Joe disse durante a ministração dele, todas as coisas foram feitas por Deus. Todas. Até o dinheiro que está no seu bolso é dele, irmão. E se alguém bater na sua casa e você não emprestar, cuidado. Porque Deus está te dando recurso, não para você pagar de bonzão, é para que você tenha para emprestar. Você está preparado para isso? Você está preparado para administrar recursos de acordo com o reino? Essa é a tua oração? É isso que te faz chorar? Porque esse é o propósito, irmão. Amar o próximo como a si mesmo, ou como Jesus amou. Se você está chorando na sua casa, porque está te faltando algo, e não está chorando porque você não tem algo para compartilhar, você está chorando errado. Chora porque você não tem o que compartilhar, porque a tua necessidade Deus cuida. E enquanto você ficar chorando por causa da sua necessidade, Deus não vai fazer nada. Você está preparado, irmão, para viver essa realidade? Porque essa unção que está sobre este lugar hoje, é isso que está sobre nós. Deus está nos alertando. Deus está dizendo, é um tempo de frutificação? Sim. Está chegando o tempo da colheita. E a hora que o tempo da colheita chegar, vocês têm que estar prontos. Irmãos, existe um sinal profético sobre essa igreja. Eu não sei se você compreende dessa forma, mas nós estamos em poucos aqui. Poucos. Nós não somos muitos. Mas nós temos que ser poucos bons. Nós temos que ser poucos preparados
para que o dia que essa igreja se encher, ela esteja cheia de pessoas sendo preparadas como nós estamos sendo. Você está vivendo um tempo privilegiado, de privilégio da parte de Deus. Você está tendo a oportunidade de ser ensinado por Deus, como Jesus ensinou seus 12 discípulos. E daqui a alguns dias, nós vamos ser enviados como os 12. E a hora que nós formos enviados, nós temos que estar prontos. Não é à toa que Deus está mantendo o número reduzido, irmão. Nada acontece por acaso. Deixa eu dizer outra coisa para você. O seu filho, jovem, está sendo ministrado nisso. Os seus filhos estão sendo ensinados a reinar. Eu quero pedir uma gentileza para você, pai. Não impeça seu filho de reinar. Antes, olhe para o que ele está dizendo. Avalie o que ele está dizendo. Veja se condiz com a palavra. E se condiz com a palavra, se arrependa de não ter sido você que ensinou. E ajude ele. Eu sei que isso são palavras duras, são palavras difíceis. Mas é isso que vai remir o seu ciclo geracional, irmão. É isso que vai fazer com que os seus filhos tragam Jesus de volta. Ou nós entendemos essa realidade, ou nós não vamos reinar. Se prepare, irmão, para o seu filho chegar em casa sem tênis, porque ele deu para o cobrador de ônibus. Porque o seu filho, ele está sendo ministrado pelo Espírito Santo para olhar para a necessidade dos outros e agir. E agir. Se prepara se o seu filho for incomodar você para ajudar alguém, porque ele está sendo ensinado a agir. Amém? E que isso aconteça desde as nossas crianças até nós que somos pais. Que nós assumamos essa responsabilidade de remirmos um ciclo geracional, de tratarmos as coisas de Deus com sabedoria. A palavra de Deus diz em Coríntios 1:22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós precisamos ler a vida de Jesus. Tiago 3,13 diz assim: quem dentre vós é sábio e tem o verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Irmãos, ou a gente caminha em cima dessa sabedoria que é Jesus Cristo, que é a nossa mão direita, que está junto dele, a fim de que Deus nos sustenha, ou a coisa não vai dar certo. Vamos prestar atenção aos nossos filhos. Vamos prestar atenção no ensino da palavra de Deus. O pastor Gabriel, a pastora Elisete sempre nos cobram a respeito do culto familiar. Quantos de nós têm verdadeiramente feito? Precisamos entender, irmãos, que quando nós chegarmos diante de Jesus,
Ele não vai perguntar o que você conhece. Ele não vai perguntar o que foi profetizado sobre a sua vida. Ele quer saber o que você fez. Fez é sabedoria. É a sua prática. É aquilo que você desenvolveu. Amém? Então vamos estar preocupados, sim, tendo a motivação correta em nossos corações, a fim de que sejamos fortalecidos por Ele, para podermos triunfar com sabedoria, praticando aquilo que a palavra dele diz. Irmãos, nós temos muita facilidade em barganhar um texto que fala que se você tiver bens, você não os vende e não dá a quem está passando necessidade do seu lado, o amor de Deus não está em você. Nós temos muita facilidade de dizer, mas não é bem assim. Quando a palavra de Deus diz que alguém que bater a sua porta lhe pedindo um empréstimo, e você diz, volta amanhã, volta depois, tendo o dinheiro em casa. Irmãos, nós temos muita facilidade de fazer a mesma coisa. Essa é a prática que Jesus está vendo. Essa é a prática que vai te dar um galardão no céu. E você tem uma responsabilidade. Além de praticá-la, você tem que ensinar a próxima geração. Eu e a Fernanda com a Débora, nós temos tentado fazer isso. A Débora gosta de comprar aquelas bolinhas de mercado, sabe? Essas pula-pula. Custa R$1. E nós temos colocado uma moeda de R$1 na mão dela. Colocamos ela de frente para as bolinhas e dizemos, filho, o que você prefere? Você prefere comprar uma bolinha ou ajudar alguém? Houveram dias que ela disse, eu quero comprar a bolinha. Houveram dias que ela disse, pai, hoje eu quero ajudar alguém. É assim que funciona, irmão. Vamos fazer que essa geração reine. Amém? Você recebe essa palavra? Quero pedir que você se coloque em pé, o Ministério de Louvor. Dentro dessa mensagem ministrada, eu gostaria de pedir que você levantasse a sua mão direita, que você fechasse seus olhos.